Olá a todos, hoje falarei sobre a invasão holandesa no país, que ocorreu em 1580. Esse período é um período muito importante na nossa história e é o que eu gosto mais porque essas invasões se deram em Pernambuco, que é meu estado natal. Não sei se vocês perceberam o sotaque. E foi um período muito enriquecedor para a nossa história, a história do Brasil, mas principalmente para a história pernambucana e no Nordeste no geral. Ocorreu que em 1580, o rei de Portugal, o Dom Henrique I, morreu e ele não deixou herdeiros. Então, o rei da Espanha, o Filipe II, ele reclamou o trono, alegando que ele era da linhagem do rei. Então ele chegou em Portugal com um exército poderoso e foi proclamado rei de Portugal também. Então ele era Filipe II da Espanha e Filipe I de Portugal. Então ele criou a União Ibérica. Foi aí que surgiu a União Ibérica. O rei, ele era rei dos dois impérios. A Holanda, por sua vez, ela era inimiga da Espanha. E eles guerrearam por 80 anos, desde que a Holanda se tornou independente da Espanha. Mas a sua relação com Portugal era tranquila. Eles tinham comércio com Portugal. Eles financiavam os engenhos de açúcar aqui de Pernambuco e do Nordeste. Eles compravam máquinas, aquelas máquinas forrageiras, eles financiavam. O açúcar que era produzido aqui, eles refinavam lá na Holanda e distribuía para a Europa. Era um comércio bem lucrativo e também tinha o comércio de escravos que eles faziam com as colônias portuguesas na África. Aí então o rei Felipe subiu ao trono e declarou que todas as colônias portuguesas, o Império Português, a partir de então era inimigo também da Holanda. Então os holandeses falaram lá com o rei, né? A gente financiou aí o açúcar aí do Brasil, do Nordeste, e a gente botou muito dinheiro e a indústria aí tá forte por nossa causa. E aí, agora vai acontecer o quê? Aí o rei da Espanha disse, não, acabou, o dinheiro que vocês botaram aqui, vocês perderam. E outras empresas aí tá tudo estatizada, é tudo nosso agora, vocês podem ir embora. Aí os holandeses falaram, certo, a gente vai. Aí os holandeses foram embora e disseram, não, mas a gente vai ficar num prejuízo não, a gente vai pegar esse dinheiro de volta aí. Aí eles começaram a atacar os portos africanos, que eram colônia portuguesa, que eram portos portugueses na África. Portos de comércio, que comerciavam açúcar e escravos e outras coisas lá. Aí eles atacaram os portos e estava dando certo. Aí eles resolveram atacar a Baía de Guanabara aqui no Rio de Janeiro, o porto daqui. Aí fracassaram. E isso foi em 1598. Então em 1604 eles atacaram Salvador, que na época era a capital do Brasil. E fracassaram de novo. Então em 1609 eles pediram uma trégua. Aí pediram uma trégua lá com o rei. Disse que a gente não tem jeito, a gente ataca Baía de Guanabara, Salvador e não dá certo nunca. Aí o rei Felipe disse, tá bom, a gente vai ter uma trégua. E essa trégua foi de 1609 a 1621. Em 1621, os holandeses criaram a Companhia das Índias Ocidentais. O objetivo dessa companhia era controlar o comércio de escravos da África e o comércio de açúcar no Brasil. Aí então eles acabaram com a trégua em 1621. Já em 1624 eles vieram para Salvador de novo. Só que dessa vez eles conseguiram dominar a capital do Brasil em 24 horas. Eles entraram em Salvador em 1624 com 1.500 homens e um comandante chamado Jacobs Wilkins. Mas o problema é que eles não conseguiram passar de Salvador, eles ficaram só na capital. Porque houve uma resistência grande dos baianos, eles não avançaram lá pelo recôncavo. Aí eles ficaram lá durante um ano. Então o rei Felipe mandou uma poderosa esquadra de 52 navios e 12.000 homens. Aí expulsaram os holandeses lá de novo. Mas os holandeses
eles viram que não tinha muita vantagem de ir para Salvador não, porque a capitania mais rica era a capitania de Pernambuco e ela era menos protegida. Então eles traçaram uns planos para no futuro atacar e dominar a capitania de Pernambuco. Aí em 1627 eles saquearam de novo Salvador e finalmente em 1630 eles vieram até Pernambuco, até aqui, e dominaram. Entraram aqui com 56 navios e cerca de 72 mil soldados, sob o comando de Matias de Albuquerque. Então eles vieram aqui e foram logo para Olinda. Aí dominaram Olinda, pouca resistência. Depois foram para Recife, dominaram Recife e transferiram a capital de Olinda para Recife, que antes Olinda era a capital de Pernambuco. Porque lá em Recife eles conseguiam proteger melhor a cidade, o estado e a região, a Nova Holanda que eles queriam criar. Isso foi em 14 de fevereiro de 1630. Aí durante os anos seguintes, eles expandiram o seu domínio. Eles subiram lá Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão. Em 1637 já existia a Nova Holanda e era esse mapa aí. A Nova Holanda ela já era maior do que a própria Holanda na Europa, né? Eles tinham todo esse domínio do Nordeste brasileiro. Então eles ficaram aqui durante 24 anos. E a Companhia das Índias Ocidentais mandou um administrador. Ele era alemão, mas ele trabalhava lá para a Holanda. O nome dele era João Maurício de Nassau. E ele era um excelente administrador. Ele trouxe artistas, engenheiros, todas as profissões assim que pudessem desenvolver o Brasil. Cientista também. Bom, então ele veio e começou a construir palácios para todo lado. Aqui tem um bocado de palácio. O que ele fez, ele era um conde. E ponte, muita ponte. Ponte para todo lado. Ele fez mais de 50 pontes. Eu acho que foi porque uma vez ele estava lá no palácio dele, aí ele chamou um cara que trabalhava para ele e disse assim: vai comprar ali um galeto completo para mim lá. Aí o cara disse: o senhor quer que eu vá para onde? Ele disse: lá na Rua da Aurora. Aí o cara foi, né, o trabalhador dele. Demorou, que eram às 10 horas da manhã, o cara chegou às 4 horas da tarde. Ele disse: já tinha me esquecido do galeto. Tu foi comprar essa onde? Ele disse: lá na Rua da Aurora. Agora também, mas também eu tive que pegar 50 canoas, porque é muito rio para chegar lá. Aí ele teve uma ideia, disse: então eu vou fazer 50 pontes. Aí ele fez, mandou o engenheiro dele fazer, ele não fez nada não. Mandou os trabalhadores dele fazer 50 pontes. A primeira ponte da América Latina, América do Sul, é a ponte Maurício de Nassau. Essa daí das fotos. Essa foi a primeira ponte já feita aqui. Então ele ficou aqui administrando, fazendo ponte, fazendo palácio e desenvolvendo, né, a região toda do Nordeste, mas principalmente aqui em Pernambuco. Então em 1640 a Companhia das Índias Orientais começou a ir à falência, a decadência e tal. Aí chamaram ele de volta. Se chama Maurício Nassau, que ele entende aqui de administração, para ele levantar nossa companhia. Aí levou ele para lá. E a companhia, como estava sem dinheiro, ela não investia nas colônias, né? Na segurança principalmente. E nessa mesma época, Portugal restaurou a sua independência da Espanha. Assumiu lá, subiu um monarca lá, sentou o trono, um monarca chamado Dom João IV. Ele inaugurou a dinastia dos Bragança. Aí tudo bem, ele sentou lá no trono e ele disse: Portugal está quebrado. E a Holanda tomou conta de tudo. Vamos reiniciar a retomada de nossas colônias, né? Nosso território. Só que eles não tinham dinheiro mais, estavam ruins. Aí eles... Então vamos fomentar lá no Pernambuco a ideia de rebelião, né? Para que os pernambucanos expulsassem os holandeses.
Aí então eles começaram a incentivar. Eles disseram, rapaz, vocês estão aí no domínio da Holanda aí. E vocês têm que falar holandês. Ninguém sabe falar holandês, nem os holandeses sabem falar holandês. É melhor falar português. E foi aquela conversa bonita, tá? Vocês têm que expulsar aí os holandeses para voltar a ser de Portugal, né? Aí tinha dois comandantes lá, dois líderes, que eram André Vidal de Negreiros. André Vidal de Negreiros e o João Fernandes Vieira. Aí eles começaram a falar com os donos de engenho, né? Só a gente tem que expulsar aí os holandeses, que a Companhia das Índias Orientais está quebrada mesmo. Já deu. Já faz 24 anos já, não tem quase 24 anos. Não tem futuro não. Aí os donos de engenho disseram, tá certo, mas a gente vai fazer como que a gente vai fazer isso? Portugal tá liso, a gente não tem nada. Aí disse, vamos arregimentar um exército de escravos, né? E de índios. E aí a gente expulsa esses holandeses daqui. Eles também estão lisos, eles não estão investindo na segurança da colônia. Aí tá certo. Aí combinaram tudo certinho. Quando foi em 1645 a guerra estourou. Ela foi até 1654. E ela durou 9 anos. Ela ficou conhecida como as Guerras Brasílicas. Aí a guerra estava rolando esses anos todos. Então a Holanda teve duas grandes derrotas que aceleraram a expulsão dele daqui do Brasil. Foram duas batalhas em Guararapes, chamada a Batalha dos Guararapes, em 1648 e 1649. Essas batalhas, eu vou falar separadamente, porque são capítulos à parte da história. Aliás, todas as batalhas que ocorreram nas invasões holandesas, elas vão ser faladas separadamente. Aqui é só um apanhado geral da vinda, invasão e expulsão deles. Aí então em 1654, a Inglaterra, por motivo deles lá, ninguém sabe o que é, eles declararam guerra à Holanda. Aí a Holanda já estava ruim, estava à falência lá, a Companhia das Índias. Aqui em Pernambuco já tinha perdido duas batalhas grandes, várias, mas assim, as duas principais, que já estavam ruins mesmo das pernas. E para acabar de lascar, a Inglaterra declara guerra à Holanda. Então eles não puderam manter a colônia aqui no Brasil, né, a Nova Holanda. Então eles duraram só mais 2 anos, quando uma poderosa esquadra portuguesa cercou Recife e expulsaram eles de vez. Isso em 1554, dando fim a 24 anos de domínio holandês no Brasil. Todas as colônias portuguesas que os holandeses tinham invadido foram libertadas. Lá na África e aqui no Brasil. Libertado entre aspas, porque os holandeses têm invadido, mas os portugueses também têm invadido. Então era tudo um tomando a invasão do outro. Bom, esse foi um apanhado geral sobre as invasões holandesas no Brasil. Como eu falei antes, a partir dos próximos vídeos eu vou detalhar batalha por batalha. A minha preferida é a Batalha das Tabocas, lá em Vitória de Santo Antão, que foi a terra que eu nasci, minha terra natal. Todo ano as pessoas visitam lá o Monte das Tabocas e 3 de agosto é o feriado da cidade, devido a essa batalha. Agradeço a todos por estarem aqui e se inscreve no canal.